Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Numa quinta-feira à tarde agradeço a presença e o interesse de tantos colegas em mais uma das nossas sessões estarem aqui connosco. Para o webinar desta tarde, que dedicámos ao RNOD, o Registro Nacional de Objetos Digitais, temos connosco duas colegas nossas, a Helena Simões Patrício, que é diretora de Serviços de Coleções Especiais na Biblioteca Nacional de Portugal desde 2012, sendo responsável pela Biblioteca Nacional Digital e pelos sistemas de informação da BNP. É igualmente responsável pela gestão de vários projetos nacionais de digitalização e pela participação da Biblioteca Nacional de Portugal em projetos europeus. A Dulce Fontes exerce funções no Serviço de Difusão, Projetos e Cooperação da Biblioteca Nacional de Portugal também, sendo responsável pela gestão do sistema RNOD, que vai-nos ser apresentado aqui hoje, e pelo catálogo da Porbase. Olá, boa tarde Helena, boa tarde Dulce, bem-vindas, obrigado pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e para partilharem connosco este projeto da Biblioteca Nacional de Portugal. Para além do seu interesse do ponto de vista do projeto da Biblioteca Nacional de Portugal, naturalmente nós temos aqui um interesse adicional, que é saber de que forma é que as bibliotecas públicas, que as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, naturalmente, podem vir a colaborar com o RNOD, que requisitos é que são necessários e queremos naturalmente apelar e motivar para que mais bibliotecas públicas, além das que já estão neste momento a colaborar com o projeto, possam vir a integrar. Portanto, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade, no meio de sempre tantos afazeres e de uma agenda nem sempre fácil de gerir, pela disponibilidade para estarem aqui esta tarde connosco. Obrigado também aos colegas que tiveram interesse para estar aqui hoje para aprender mais sobre o Registro Nacional de Objetos Digitais. Quando quiserem, o palco é vosso, eu vou ficar deste lado, eu vou desligar a minha câmera e o meu micro, estarei aqui a assistir naturalmente com toda a atenção e caso haja algum problema, alguma dificuldade, eu volto novamente à cena. Como tínhamos visto, só para recapitular, ontem quando falamos, habitualmente eu combino com os apresentadores que eu vou anotando todos os comentários, todas as questões que forem colocadas aqui no chat, no canto inferior esquerdo, já que é a única forma de interação que os colegas têm à sua disposição. No final, depois da vossa apresentação, teremos o habitual momento de perguntas e nessa altura eu voltarei depois a lançar as questões, os comentários, as dúvidas, que eventualmente assim vocês ficam mais concentradas na apresentação e não se distraem com o chat, que às vezes vai sendo bastante utilizado. Pedir também aos colegas para não se esquecerem, por favor, de no final preencherem o nosso questionário de avaliação. Para nós é fundamental ter esse feedback, a vossa opinião sobre estas sessões e também que nos deem sugestões sobre outras temáticas, sobre outros webinars que gostassem que nós trouxéssemos aqui, já que neste momento estamos a trabalhar já na programação do segundo semestre. Portanto, Helena e Dulce, quando quiserem, podem começar e mais uma vez, obrigado e até já. Obrigada, Bruno. Nós é que agradecemos. É uma oportunidade de divulgar o RNOD e também dos colegas, porque é um serviço que ganha quanto mais pessoas participarem. Eu estou na BN neste momento, a Dulce está em teletrabalho e, portanto, as ligações são diferentes, mas vamos tentar articular o melhor possível e esperar que vá tudo bem. Dulce, se calhar pedias agora. Sim, exato. Se desligavas o teu mic. Exato. Exato, assim está melhor. Eu acho que assim se ouve melhor. Está a fazer um bocadinho de feedback. Ora bem, então boa tarde a todos. Já tenho estado aqui a ver nas pessoas que se vão logando, muitos colegas e muitos amigos também. E é bom sentir-vos desse lado e nestes tempos difíceis às vezes também nos tornamos um bocadinho mais próximos graças à tecnologia. O que vamos fazer aqui, a Dulce é responsável pelo RNOD e pela Porbase, tem muita experiência no âmbito da cooperação e eu vou começar só por apresentar o serviço do Registro Nacional de Objetos Digitais.
vou explicar o que é o Renode, como é que funciona e os requisitos. O princípio básico que está por trás do Renode é sempre o da simplicidade, o de só exigir o que é estritamente necessário, porque todos temos tantas solicitações e requisitos que não vale a pena complicar o que pode ser simples. Vamos explicar a grande mais-valia do Renode, que é ser um canal de difusão, e também um ponto central de colaboração. Depois a Dulce vai explicar como é que se faz a pesquisa bibliográfica no Renode e os requisitos de forma de colaborar, então uma parte mais prática. E depois eu terminarei novamente falando na participação na Europeana, que é uma faceta muito importante do Renode e que nos tem ocupado agora bastante. Termino com o portal de dados abertos da BNP, que é um canal novo onde o Renode também está disponível. Então, começando por esta questão, o que é o Renode, apesar de ser um serviço já desde 2011 que está vivo, muitas pessoas podem desconhecê-lo, ele às vezes está um bocadinho subterrado. O Renode é um agregador de conteúdos bibliográficos, portanto é um agregador sectorial no sentido em que pretende reunir descrições de recursos bibliográficos, de material bibliográfico, quer seja de bibliotecas ou não. Nós temos também material bibliográfico noutras organizações que não são bibliotecas e que também podem participar, e também nos acontece o contrário. Também temos material, mas já vamos dar alguns exemplos, material que na verdade é material de arquivo ou material de museus, mas como está inserido em bibliotecas, acaba por ser este o canal que acabou por ser mais fácil para o divulgar. Mas tem esta matriz que é ser um agregador de conteúdos bibliográficos das bibliotecas portuguesas, e é um agregador nacional nesse sentido. Portanto, não agregamos material de outros países, nem material comercial, como também já nos pediram, de livrarias, coisas assim. Portanto, é para as bibliotecas e é material bibliográfico, o que não significa que não tenha também conteúdos de arquivo ou de museus, mas sempre em situações em que eles pertencem a organizações com coleções híbridas, digamos assim. No que diz respeito, portanto, é uma ferramenta de colaboração que pretendemos que fosse o mais aberta e flexível possível, aberta a qualquer tipo de organização, conforme já referi, e portanto nós temos aí um elenco dos participantes atuais do Renode, são cerca de 43 organizações, onde já temos algumas bibliotecas municipais, como Alpiarça, Montalegre, Oliveira das Meias, Vila do Conde e também a rede de Cascais. Algumas têm muitos conteúdos, outras ainda não têm conteúdos, como por exemplo a Fundação Gulbenkian ou Cascais, mas estão a caminho. E outras têm muito poucos. No início havia organizações que tinham um PDF, e porque queriam fazer a experiência, para mostrar ao vereador como é que aquilo depois ia para a Europeana, etc. E, portanto, a flexibilidade é grande, e temos, portanto, este universo de participantes. Desde 2011 temos vindo a crescer, temos neste momento 43 membros, contando connosco próprios enquanto Biblioteca Nacional, cerca de 158 mil objetos digitais descritos. Objetos são títulos, portanto, tanto é um postal, como um livro, como um título de um jornal. E destes 158 mil, cerca de 115 mil estão disponíveis, não só no Renode, mas também na Europeana e na Biblioteca Digital Luso-Brasileira. Porquê ser um universo mais pequeno? Porque
não é obrigatório, mas há organizações, por exemplo, a Biblioteca Nacional faz isso, que não disponibiliza para estes canais aqueles objetos que estão com acesso apenas na rede interna, que estão, por exemplo, protegidos por direitos de autor. E por isso o que está no Renode às vezes é um bocadinho mais do que está nesses canais, mas isso é ao critério, desde que os direitos estejam claramente definidos, poderão submeter também outro tipo de registros. O que acontece é que depois não está disponível na internet, não é? Portanto, e por isso é que nós depois não disponibilizamos, por exemplo, na Europeia nos nossos. E, portanto, o que é o Renode? O Renode é um ponto de acesso central e de partilha, portanto, a ideia, por isso é que se enriquece ganha valor com o número, com o aumento de participantes, porque a ideia é, em vez de o utilizador ter que repetir a pesquisa nos vários repositórios e nas várias bibliotecas digitais pelo país fora, aqui num só sítio pesquisa os catálogos de todos esses repositórios digitais. Permite evitar também a duplicação, porque o Renode permite registar também intenções de digitalização. Isto é muito importante no património, no material bibliográfico. Se nós temos a intenção de digitalizar, por exemplo, um título de um determinado jornal, e nos jornais isso é um esforço grande, se nós registarmos essa intenção, a ideia é que a Hemeroteca Digital, por exemplo, possa ver que nós já temos a intenção de digitalizar e não vai fazer exatamente a mesma coisa, e vice-versa, e com outro tipo de materiais. É claro que neste tipo de periódicos e destes recursos acaba por ser onde se justifica mais. Ter também, portanto, essa visão global das iniciativas e ser uma ferramenta de colaboração profissional. E nós estamos muito contentes porque o feedback que temos é positivo e acho que temos estado a fazer um trabalho positivo também ao longo destes últimos anos, e estamos a criar realmente uma comunidade em que partilhamos práticas e informação e informação técnica e pequenas dicas, isso acaba por ser também uma mais-valia do Renode. Por outro lado, o Renode é um canal para a Europeana e para outros portais, como a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, em que, quer dizer, sem gastar nenhum dinheiro e com o mínimo de esforço possível, uma pequena organização pode ter o seu acervo digital na Europeana, porque nós assumimos esse encargo de transformar os dados de acordo com os requisitos da Europeana e de pegar na totalidade dos registros e expô-los já de uma forma transformada para a Europeana só vir recolher. É claro que há sempre ajustes a ser feitos e estamos sempre num diálogo constante com as organizações, mas o esforço é mínimo, portanto acaba por ser o próprio agregador que leva a cabo essa tarefa. Aliás, neste momento a Europeana já não aceita a ação de organismos isolados, porque para eles também é muito mais difícil interagir com 40 entidades do que só com uma, que é o Renode, e portanto o que fez foi estes agregadores nacionais. Há países que têm um agregador para arquivos, bibliotecas e museus, outros são como nós, têm um agregador para bibliotecas, outro para arquivos, outro para museus, mas a ideia é, seja por setor de atividade, seja por país ou, em alguns casos, por projeto, quando são projetos de grande envergadura, ter um mínimo de interlocutores. O Renode, neste momento, é constituído, na sua maioria, por, como podem ver neste quadro, por iconografia.
e logo seguido de objetos. Isto tem uma explicação, podia parecer estranho, mas é material bibliográfico e a maior parte é postais e cartazes e material iconográfico e objetos propriamente dito, e aqui objetos é mesmo objetos, são plantas, bocadinhos de terra, pedras. Isto justifica-se porque o maior parceiro do RENODE é o Instituto de Investigação Científica Tropical, que foi extinto e as suas competências divididas por 3 ou 4 organismos, Museu de História Natural e outros organismos. E aquela coleção existia e ficou entregue à reitoria em termos físicos dos servidores e das máquinas e onde está o conteúdo e estes metadados, e portanto com a extinção do ICT eles já estavam inscritos no RENODE, já tinham os seus objetos no RENODE e nós continuamos a assegurar essa manutenção enquanto essas competências não são asseguradas por outro organismo do Estado. É uma coleção enorme e, portanto, tem um peso muito grande nesta tipologia de materiais, na iconografia, nos objetos e também no material vídeo, que eles também têm vídeos. Segue-se depois os livros, com cerca de 16%, e logo, o que é óbvio e natural, e também depois a cartografia. A cartografia, não só porque a Biblioteca Nacional Digital tem uma boa coleção de cartografia digitalizada, mas também porque temos o Instituto Geográfico do Exército e a Biblioteca do Exército como parceiros. E daí temos tanta cartografia. Vou dar só alguns exemplos do tipo de objetos que temos no RENODE. Também queria voltar aqui só um bocadinho atrás. Ali nos periódicos temos 4%, porque estes números é por títulos, não por número de imagens. E claro que um jornal é um título, mas pode ter 300.000 imagens, e um postalinho é um título e uma imagem. E daí, portanto, se formos a analisar por número de imagens, seria bastante diferente. Mas como nós não temos os conteúdos propriamente ditos, fazemos a análise por títulos. Isto é um exemplo de um objeto propriamente dito. Portanto, como vêem, são folhinhas e é uma planta que é do Instituto de Investigação Científica e Tropical. Como podem ver aqui, no RENODE, isto é o registro do RENODE, remete sempre para a fonte, ou seja, para o catálogo onde a biblioteca disponibiliza a informação sobre o objeto digital, e tem um outro link para o objeto propriamente dito. Outro exemplo é um exemplo de um registro sonoro. Aqui temos um programa de rádio do Centro de Documentação 25 de Abril. Temos, mais uma vez, o registro na própria organização, do próprio parceiro, e depois um link que abre o objeto propriamente dito, o acesso ao conteúdo. Este é um exemplo de um registro de vídeo. E depois uma outra tipologia de recursos que disponibilizamos no RENODE é o das coleções, ou seja, se a entidade, se uma biblioteca não quiser registar recurso a recurso, livro a livro, título a título, pode registar um grupo de recursos, que é o caso, por exemplo, aqui dos debates parlamentares da Assembleia da República. O que está a registro é um só registro, mas que dá acesso a vários títulos dentro dos debates parlamentares e vários anos, mas tem aqui vários títulos diferentes. O que interessa também reter, e é a principal característica do RENODE, é que o RENODE agrega metadados. O que nós vamos buscar é os registros bibliográficos, são as descrições, que depois coligimos num só índice pesquisável.
essas descrições e as ligações para os conteúdos. Mas estes conteúdos não saem dos parceiros, continuam nos organismos que os gerem, que os disponibilizam. Nós não temos aqui nenhum arquivo digital com estes conteúdos. Nós só recolhemos as descrições e as ligações para os conteúdos. Portanto, todo o tráfego é dirigido para os parceiros. O que não quer dizer que se uma entidade estiver em perigo, por exemplo, de ser extinta, como aconteceu com o ICT, que o RENODE não tenha previsto e tem poder arquivar esses materiais, esses conteúdos digitais, por razões de preservação. E uma das perguntas que fazemos é se o organismo tem matrizes ou não, já para precaver essa situação. Mas, em geral, não é essa a forma de funcionar. E a principal responsabilidade do parceiro é, de facto, manter e assegurar a disponibilização e a manutenção online desses objetos. Links quebrados é uma coisa que não queremos de todo. Pronto, isto é o que acabei de explicar. E agora passava à Dulce, vou-me desligar eu própria. E pronto. Okay. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, mas a minha ligação não me permite estar com o vídeo e falar ao mesmo tempo, porque corro o risco de ficar desligada e não convém. Eu vou tentar mostrar-vos resumidamente como funciona o RENODE, nomeadamente enquanto portal de pesquisa, enquanto um ponto de acesso a recursos digitais. Ou seja, em vez de procurarmos de forma dispersa, perdendo muito mais tempo e correndo o risco de não procurar no sítio certo, podemos simplesmente utilizar o RENODE e pesquisar em 43 catálogos ao mesmo tempo em mais de 158 mil objetos digitais. Na pesquisa orientada, portanto, eu penso que isto também não é muito novo para vocês, penso que estão habituados a pesquisar em catálogos bibliográficos, não é muito diferente no RENODE. A pesquisa orientada permite-nos fazer uma pesquisa mais fina, combinando vários elementos. Podemos também utilizar os índices que estão disponíveis, como o índice de autores que aqui se mostra, e podemos ainda pesquisar em todas as bibliotecas em simultâneo, ou restringir a uma biblioteca específica, recorrendo ao filtro de entidades ou sigla RENODE. Nos resultados da pesquisa, sabemos imediatamente quantos documentos foram encontrados. E podemos ainda filtrar os resultados da pesquisa em todas estas opções do lado direito, refinando ainda mais esta mesma pesquisa. Portanto, é uma pesquisa relativamente completa. Temos também a opção de criar listas, que podemos depois imprimir, partilhar, enviar por e-mail, etc. A partir da pesquisa, como a Helena já mostrou, temos imediatamente acesso à cópia digital quando ela existe, neste link que diz cópia digital, ou nos casos em que não existe, ou que existe também o ver na fonte. Portanto, o ver na fonte dá acesso ao catálogo onde é descrito o item e onde se tem o endereço onde esse mesmo objeto está disponível. Não é preciso ser parceiro para pesquisar no RENODE, mas enquanto membro tem formas de pesquisa, muito mais formas de pesquisa disponíveis, como podemos ver aqui. Isto significa que uma biblioteca que seja parceira do RENODE pode sempre disponibilizar estas formas mais complexas de pesquisa aos seus utilizadores, portanto basta para isso estar logada como parceiro e permitir que os utilizadores pesquisem enquanto parceiros.
A pesquisa profissional, por exemplo, oferece-nos mais pontos de acesso e várias opções de restrição de pesquisa, o que permite ter resultados muito mais finos e com muito menos ruído. Portanto, pode ser muito útil para uma pesquisa mais específica. Na barra de menu do Renode, temos, para além da pesquisa que eu vos acabei de vos mostrar, uma série de opções úteis, como este sobre, aqui em cima, onde podemos encontrar, para além de outras informações, como participar e por aí fora, um conjunto de documentos técnicos de apoio, que é esta documentação técnica toda que vocês podem aqui ver, que serve para suporte aos parceiros ou até para suporte a quem queira participar, para saber antecipadamente como é que os seus dados devem estar estruturados. Nós tentamos que esta documentação esteja sempre o mais atualizada possível e, portanto, ela está constantemente a mudar e a ser atualizada ou acrescentada mesmo. Temos ainda uma lista de itens mais recentes, que nos permite saber sempre quais são os recursos que foram adicionados ultimamente e assim estar a par das novidades, digamos assim. Existe também uma ajuda a que podemos recorrer em qualquer altura. E, por último, a opção reservada aos parceiros do Renode, que é a administração aqui. Para ser parceiro do Renode é muito simples. Primeiro que tudo, a biblioteca ou centro de documentação tem que ter, como já se viu, tem que ter ou estar em processo de ter uma coleção digital e meios próprios para disponibilizar. Deve então fazer a pré-inscrição online no site do Renode. Após recebermos essa pré-inscrição, enviamos o acordo de fornecimento de dados para ser assinado pelo parceiro e depois será assinado por nós, Biblioteca Nacional. Este acordo serve essencialmente para formalizar a figura de parceiro do Renode e garante, em resumo, que cada parceiro é responsável pela definição dos direitos dos seus recursos e que permite ao Renode fornecer os metadados à Europeana e outros portais. Depois de recepcionado o acordo, validamos a inscrição e, nessa altura, são enviados por correio eletrónico os dados necessários para aceder à plataforma enquanto parceiro. Este é uma interface de administração, onde é feito o login, portanto, muito simples. Cada parceiro pode ter vários utilizadores, mas só tem acesso, ou seja, só pode alterar os seus próprios registros. Portanto, não há aqui risco nenhum de mexermos no registro de outra instituição inadvertidamente. Portanto, isso não é possível. As opções pontos de acesso, relatórios, manutenções e administração estão reservadas aos administradores, que somos nós, Biblioteca Nacional. Os parceiros são autónomos na gestão dos seus metadados do Renode, tendo ao seu dispor várias formas de trabalho que eu passo a enumerar. Portanto, a recolha automática através de um servidor OAI, importação de registros através da ferramenta de importação do Renode, importação de registros similares da Porbase e a criação manual de registros. Para analisar cada um, para a recolha por OAI, o parceiro tem que ter, evidentemente, um servidor OAI e definir à partida estes parâmetros para a recolha pelo Renode. Com este método, os metadados são ingeridos automaticamente no Renode sem quase nenhuma intervenção humana, portanto, acaba por ser mais simples e mais direta. Será também menos comum, porque nem todas as bibliotecas têm condições para ter um servidor OAI. Para a importação de ficheiros ISO 2709, é necessário instalar um módulo de importação que está acessível na área da administração. Portanto, ele está disponível no próprio Renode, tem aqui um setupzinho que permite fazer a instalação deste módulo de importação. O acesso à aplicação requer a validação do utilizador ao módulo com os dados de conta do Renode. E
Portanto, quando os registros são importados, ficam logo associados àquele utilizador, àquele parceiro. Eu penso que isto também não é muito diferente da maior parte das ferramentas de importação, portanto aqui adicionam-se os fecheiros a importar, aqui tem os parâmetros que temos que preencher e têm que dizer respeito àquele lote que está a ser importado, portanto todos os registros têm que ter em comum estes parâmetros. Aqui nesta zona é a zona da importação mesmo, e antes de importar podemos sempre simular a importação para ver se corre tudo bem. E podemos verificar se corre bem aqui neste log, que nos mostra realmente se existiram erros ou não. Pesquisar e importar da Porbase. Aqui podemos fazer a pesquisa e a importação dos registros que sejam equivalentes aos materiais que queremos descrever no Renova. E isso permite-nos o quê? Permite-nos poupar tempo, não tendo que fazer descrições de raiz. Isto faz de uma forma muito simples, através da pesquisa e seleção do registro ou registros a importar, sendo tudo feito dentro do módulo de pesquisa do próprio Renode. Portanto, não saímos do Renode para fazer este tipo de ação. Não esquecer que ao importar da Porbase, há depois que acrescentar os dados relativos ao acesso ao nosso objeto e alterar outros dados descritivos que não sejam exatamente, que não correspondam exatamente ao objeto que estamos a descrever. O sistema permite ainda criar manualmente os registros quando as opções anteriores não forem adequadas. E é também aqui que se podem editar, alterar os registros quando isso é necessário. A criação manual de registros é feita numa interface simples e amigável, semelhante a uma folha de recolha de qualquer outro sistema de gestão bibliográfica. Portanto, penso que não apresenta dificuldade nenhuma. De qualquer maneira, estamos sempre ao dispor para ajudar quando isso é necessário. É muito simples descrever um objeto digital ou digitalizado no Renode. E precisamos apenas do título e da sigla do parceiro, que é gerada de forma automática quando se faz o login na aplicação. Portanto, em termos práticos, precisamos apenas de escrever o título. Claro que quanto mais completa for a descrição, melhor para o utilizador, mas sendo um objeto digital ao qual podemos sempre aceder, o título é o metadado descritivo mínimo para a sua identificação. Quanto aos metadados de acesso, portanto, eles são necessários a partir do momento que se trata de um objeto digital, temos que ter os metadados para lhe aceder. Idealmente, devem existir estes três URL, devem existir os três, idealmente. Mas não existindo os três, tem que existir pelo menos um dos URL que dá acesso ao objeto. Não é o caso da miniatura, que a miniatura não dá acesso ao item, mostra-nos apenas, normalmente, a capa da publicação. O URL do objeto dá acesso direto à cópia digital, que abre imediatamente um PDF, uma imagem, um filme, etc. Deve ser um link direto e persistente, para que não existam links quebrados, como já foi dito. Portanto, isto de ser persistente é válido para todos os objetos, para todos os URLs. É conveniente que sejam, de facto, links persistentes, para que não tenhamos depois links para acesso que não resultam em nada. De qualquer forma, estes links podem sempre ser corrigidos ou alterados no Renode em qualquer momento. O URL para a página de acesso ao objeto é normalmente o endereço para o catálogo do parceiro, onde é descrito o item e a localização eletrónica desse item digital. O URL da miniatura dá origem ao chamado thumbnail. No caso de não existir este URL, aparece por defeito uma miniatura do Renode com a informação sem pré-visualização. É recomendável que exista de facto a miniatura, porque é muito mais ilustrativo e muito mais apelativo termos uma ideia daquilo que vamos ver. O Renode mapeia os dados a partir do Unimark, ou seja, todos estes campos que estivemos aqui a falar têm correspondência em campos Unimark. Relativamente aos metadados de acesso,
Por exemplo, tem correspondência com o campo 856, que teve a sua atualização em 2016 e que está disponível na área de documentação técnica do RENODE, para ser consultado quando precisarem. No caso dos campos específicos do RENODE, nós criámos um campo local 958 para o mapeamento automático a partir do Unimark. Como este é um campo local, ou seja, não está implementado no Unimark, cada parceiro pode pedir a implementação e o preenchimento deste campo aos seus fornecedores de sistema de informação bibliográfica. Como já se disse, o RENODE é o agregador nacional para a Europeana e penso que todos conhecemos as vantagens de fazer parte de uma biblioteca digital europeia, mas vou enumerar algumas. A enorme visibilidade dos conteúdos, o crescimento em número de acessos, a internacionalização das instituições portuguesas e a promoção da nossa cultura são alguns dos que se podem enumerar. Neste momento, como já vimos também, para além da Europeana, participamos também na Biblioteca Digital Luso Brasileira. Cabe ao parceiro definir se quer ou não que os seus objetos sejam exportados para a Europeana. Ou seja, esta participação não é automática e pode ser definida também objeto a objeto. Ou seja, como já disse a Helena também, não quer dizer que toda a coleção esteja ou não disponível na Europeana, isso pode sempre ser definido objeto a objeto. Para participar na Europeana, tem que se preencher o campo grupo da folha de recolha, ou em termos do Unimark, o subcampo do Alardê do campo 958, e temos que preencher os direitos de acesso com livre ou condicionado. Os objetos com direitos não definidos ou internos não vão para a Europeana. Nós não os enviamos, ainda que estejam sinalizados. O RENODE assegura a normalização dos formatos e metadados de cada participante, canalizados para a Europeana de acordo com as diretrizes e os procedimentos que são exigidos. E isto acontece sem tarefas ou custos adicionais para os parceiros. Os registros são fornecidos à Europeana em formato EDM, que é o Europeana Data Model, e este é um exemplo desse mapeamento. Penso que terminei, Helena, vou passar para ti. A Helena vai-vos falar desta participação no RENODE da Europeana de uma forma mais explícita. Até já. Até já. Obrigada, Dulce. Eu vou tentar ser explícita nesta parte europeana, embora seja uma matéria um pouco confusa. A parte boa é que nós tratamos disso. A parte má é que os parceiros têm que cumprir com alguns requisitos. Eu vou só explicar qual é o racional por trás disto e porque é que eles exigem determinadas coisas. Porque depois penso que só mesmo com workshops específicos, que já fizemos este ano um e vamos fazer outro, a explicar o porquê destas exigências, digamos assim. É só mais para explicar a justificação e o contexto em que isto surge. O que é que acontece, no fundo, quando nós agregamos, transformamos os dados e depois simbolizamos a Europeana? O que é que acontece a partir daqui? A Europeana tem uma política de publicação. O que é que isto significa? Que eles têm níveis de qualidade. O nível 0 é o lixo, basicamente, e depois têm 1, 2, 3, 4, sempre em crescendo. É muito importante estar pelo menos no nível 1 e não no nível 0, porque sendo lixo, os recursos não saem da Europeana, mas nunca aparecem nos resultados de pesquisa, o que é bastante antipático. O que acontece quando os recursos estão no nível 0 é que só são visíveis se o utilizador carregar num botãozinho que diz mostrar todos os resultados, ou seja, ficamos mesmo ali na subcave da Europeana, que não é o objetivo. Qual é a vantagem de estar no nível 1? É esta, é não ser lixo. Qual é a vantagem de estar no nível 2? É essencialmente
poder os recursos de cada biblioteca serem mostrados em produtos da Europeana, digamos assim, de maior alcance, que chegam a mais utilizadores. Por exemplo, coleções temáticas, em que eles selecionam por assunto ou por outros critérios, mas que só são visíveis nessas coleções temáticas recursos a partir do nível 2. E assim sucessivamente, quanto mais elaborada for a plataforma, maior o nível de qualidade que é exigido, porque o conteúdo tem que ter melhor qualidade e os metadados também. E, portanto, isto é o que está por trás desta coisa dos tiers e da qualidade e da política de publicação na Europeana. Isto tem-nos ocupado muito tempo e muitos recursos desde 2017. Foi uma exigência da Comissão Europeia para com a Europeana, porque a dada altura havia muito lixo dentro do portal e, portanto, conteúdos, links que não abriam, conteúdos que não interessavam, e começou-se então a trabalhar não tanto na quantidade, que era o primeiro objetivo, que era ser um agregador europeu com grandes massas de documentos, mas mais na qualidade e nas mais-valias que o utilizador poderia ter. E o lema neste aspecto é quanto mais damos, mais obtemos. Vou saltar esta parte. Eu penso que depois terão acesso aos slides que têm estes links para toda a documentação que é necessária. Quando eu disse no princípio que era confuso é por causa disto. Os requisitos técnicos estão divididos em vários documentos, em várias partes do site da Europeana e estão sempre a ser alterados. Por exemplo, em 2015, 18, 19, 20, às vezes são inconsistentes, mas isto não é para assustar. Eu vou passar à frente. Isto é o panorama geral, tem uma série de... Eu vou passar para o que interessa. E o que interessa é essencialmente estes três aspectos, que é a qualidade dos conteúdos. A Europeana quer links diretos para os objetos, deixou de querer o link, por exemplo, como nós tínhamos para a homepage do Puro, já vou mostrar exemplos, quer o link mesmo para o PDF ou mesmo para o JPEG, que é para poder mostrar esse objeto nos seus próprios viewers, por exemplo. Ou então, em alternativa, a ter thumbnails de excelente qualidade que permita mostrar os objetos também com outras funcionalidades. Paralelamente a isto, também tem exigências relativamente aos direitos e relativamente ao modelo de dados. Essa é a parte mais simples, porque nós já enviamos transformados. Relativamente, vou soltar esta parte. E vou começar aqui, ou seja, o que é que importa reter? É que o thumbnail tem que ter uma qualidade mínima de 400 pixels de largura. Isto é importante para bibliotecas que estejam a começar os seus projetos de digitalização. O que nós fizemos foi, em vez de estar a gerar thumbnails gigantes, ou que hoje são 400 pixels e amanhã são 1200, etc., nós damos um link para o melhor JPEG que tivermos, de onde a Europeana pode derivar os thumbnails que entender. Pronto. E isto, o que acontece é que nós tomamos esta decisão em 2017 e, se virem aqui, num campo local que criámos, que é o 958, criámos um subcampo, $E, que tem um serviço que entrega esse JPEG de grande qualidade que é para ser usado no thumbnail, que é um cover, um get cover, cover max. Mantivemos o 856 para o thumbnail pequenino que mostramos na BND e no catálogo da BN. E para não estragar esse 856, essa ligação para o thumbnail, que é o que nos interessa, que é um thumbnail pequeno, criámos este campo adicional que é o 958, onde pusemos depois outros dados que também já vou explicar mais à frente. Outro aspecto importante é o tal aspecto de ligação para a página de acesso ao documento. Como a Europeana
quer um link direto para o JPEG ou para o PDF, nós fizemos isto de uma outra maneira. O que fizemos foi, mantivemos o nosso link para a homepage do Puro, ou seja, há dois tipos de links. Há um link direto para o objeto e há um link para o sítio onde o objeto é mostrado. Por exemplo, a página do catálogo ou uma homepage tipo Puro, onde se dá acesso às várias cópias. Aí mantivemos o 856 com indicadores 4.0 normal. O que acontecemos é que, quando fazemos o mapeamento para a Europeana, vamos mapear para o campo que eles querem, que é o is shown at, que é mostrado em. E isto é um link indireto, é um link para o catálogo, é um link para uma página HTML, onde tem os acessos às diferentes cópias, por exemplo. Terceiro elemento que é importante, aqui é um exemplo, peço desculpa, do link para o thumbnail. Isto é um exemplo de um link para a página de acesso ao objeto, para o acesso indireto ao objeto. Nesta página ele não me está a abrir aqui o PDF desta obra, nem o JPEG da obra. Está a dar informação de contexto com acesso às cópias digitais. Podia ser para aqui ou podia ser para o catálogo, onde está o registro bibliográfico, o thumbnail, e a partir dali é que se acede ao objeto. Aqui não tem que se preocupar, só nós é que precisamos de saber que tipo de link é para mapearmos para o campo correto na Europeana. Se quisermos ir para o nível 2, aí então já temos que ter links diretos para os objetos. E estes links diretos que permite à Europeana abrir num viewer ou mostrar em alta resolução os thumbnails. E aqui o que tivemos que fazer foi criarmos um terceiro 856. Como podem ver aqui, temos o primeiro, estes segundos indicadores que vêm aqui, o 0 e o 1, o que dizem é 4.0 significa que isto é um link para o objeto inteiro. 4.1 significa que isto é um link para uma parte, neste caso para o thumbnail, para um pedaço. E isto mantivemos como tínhamos na BND, na Biblioteca Digital, que é o link para a homepage do Puro, o link para o thumbnail de baixa resolução. E depois criámos um terceiro 856 com um segundo indicador local, que é o 9, depois já explico porquê, mas podia ser um 4.0, foi para distinguir daquele, mas criámos este, que tem já não o link só para a raiz do Puro, que mostra o acesso às cópias, mas para o próprio PDF. E tivemos que adicionar um subcampo ou um vocabulário controlado que diz qual é o formato do objeto digital que vai ser mostrado. Para colocar o link para o thumbnail de alta resolução, criamos, conforme disse há pouco, o tal 958. Os parceiros não têm que se preocupar com isto, nós é que tivemos que definir como é que mapeávamos para o que a Europeana queria. Nós, no momento da adesão, depois posteriormente, o que perguntamos é, ok, onde é que vamos buscar esta informação, aquela e aquela outra, e depois fazemos nós um mapa, ok? Isto é um resumo dos requisitos neste momento da Europeana para o nível 1, 2, 3 e 4, e eles dividem por tipo de objeto, seja um objeto iconográfico, que é image, ou um objeto tipo texto, ou um vídeo, ou um objeto mesmo físico, etc. Está rasurado porque são requisitos da Europeana, mas que a Europeana não consegue assegurar neste momento, não se preocupem com isso. Esta é a dor de cabeça nossa. Pronto, por último, o que foi exigido pela Europeana é que os dados estejam neste modelo, que é o Europeana Data Model. Inicialmente era só exigido para estar no nível 2, agora é obrigatório para participar na Europeana, mas nós próprios fizemos esta transformação. Como já estou a exceder o tempo, eu vou andar mais rápido
Isto é um modelo de dados que já os prepara para os links do Open Data. É uma das vantagens do Renode, é que os dados do Renode neste momento estão a participar em pilotos de LOD, de Link Data, de dados ligados, que esta ontologia possibilita. Mas isso é assegurado pela BN. E vou andar aqui para a frente só para falar dos direitos, que é uma parte importante. O que os direitos, a Europeana exige qualquer tipo de direitos para o nível 1 e 2, têm que estar explícitos e ser expressos no vocabulário controlado da Europeana, mas isso também o Renode faz um mapeamento dos valores de cada parceiro para o vocabulário da Europeana. Por isso criámos o 958 com a indicação das condições de acesso, dos direitos de acesso ao objeto, porque esta informação não ia nos registros bibliográficos, estava só na base de dados dos objetos digitais e tivemos que a meter aqui. Temos várias formas de declarar isto no Renode, não é complicado também. O que acontece é que, a partir do nível 3, só são qualificados neste nível de qualidade objetos que estejam em livre acesso sem restrições. Há também requisitos para os metadados, vou saltar, está a ser implementado também neste momento. E para finalizar, queria só falar do portal de dados abertos da Biblioteca Nacional, que é uma plataforma que disponibiliza em livre acesso vários conjuntos de dados. Eles já estavam em livre acesso já há muitos anos, há várias décadas, e de uma forma declarada para ser elegível por máquina também dessa maneira, desde 2013. Mas o que aconteceu é que estavam dispersos em diferentes plataformas e, portanto, não tinham tanta visibilidade e era mais difícil comunicá-los e explicar o que é que tínhamos e as formas de acesso. E foram todos agregados nesta plataforma, o Open Data BN Portugal. E o Renode está aqui também. E a grande vantagem disto é que as comunidades, e está disponível de diferentes maneiras, é que as comunidades que reutilizam os dados vêm aqui também buscar de uma forma livre e, portanto, os nossos dados vão por esse mundo fora e são ligados a outros e ganham imenso valor. O Renode está disponível através de protocolo ao AIPMH e também está disponível em dumps de ficheiros, porque, sobretudo nas comunidades de Link do Open Data, o que se verificou foi que alguns utilizadores preferiam fazer o dump dos ficheiros todos e depois trabalhar. Então nós disponibilizamos também assim, são atualizados mensalmente. E, por último, o que oferecemos também com o Renode é um identificador persistente para cada recurso que está no Renode, e isto é uma coisa muito importante, sobretudo no âmbito da web semântica e dos dados ligados, mas isso era outro webinar. E pronto, espero não ter sido muito chata, esta parte é assim um bocadinho aborrecida, mas tudo isso é muito divertido e a Dulce guia muito bem todo o processo e pronto, e não dói nada e gostávamos de ter mais parceiros. Obrigado, Helena. Obrigado, Dulce, por esta apresentação. É verdade, ficámos aqui com uma série de pontas que gostávamos de conhecer um pouco melhor. Quem sabe não arranjamos aí um furo nas vossas agendas para falar um pouco mais sobre o trabalho da Biblioteca Nacional de Portugal com dados ligados, este vosso próprio portal do Open Data. Vamos ficar em contacto. Obrigado pela vossa apresentação. Entretanto, como habitualmente, obrigado a Helena, obrigado à Dulce, que esteve aqui mais oculta, mas cá está.
cá temos novamente a Dulce Fontes connosco. Entretanto, como habitualmente, abrimos aqui um momento para perguntas, para questões. Eu sei que provavelmente alguma precisamente da parte do webinar terá sido um bocadinho mais técnico e um bocadinho mais difícil para alguns dos colegas, mas é a oportunidade e temos aqui connosco, temos essa sorte também de ter aqui as pessoas certas para fazermos aquelas perguntas e pedir algum esclarecimento sobre algum assunto que não dominemos tanto. Portanto, pedi agora aos colegas que aqui no chat, no canto inferior esquerdo, colocassem eventuais questões, comentários, que partilhassem alguma experiência também, que pudéssemos aproveitar aqui a presença da Helena Patrício e da Dulce Fontes. Enquanto eles escrevem, é só dizer-vos que houve alguns colegas que pela plataforma têm algumas exigências do ponto de vista de acesso que não conseguiram, ou, aliás, que conseguiram assistir, mas que não conseguiram ver a apresentação toda e que já nos disseram que estão a desenvolver projetos de bibliotecas digitais, nomeadamente através da rede intermunicipal de bibliotecas públicas do Cávado, que é aliás um projeto que está a ser financiado aqui pela DG Lab no âmbito do programa PADS e que em breve vão entrar em contacto com vocês, Helena e Dulce, para que os objetos digitais desta Biblioteca do Cávado possam vir a integrar também aqui o Renode. Entretanto, temos uma pergunta, ótimo, da Carla Azevedo, que nos pergunta, pronto, voltando um bocadinho atrás, mais a primeira parte da vossa apresentação, sobre as intenções de digitalização, quais os procedimentos a seguir. Então, que a pergunta seja mais se alguém quiser iniciar um processo de digitalização, se há alguma orientação, algumas normas, alguma recomendação que um colega com menos conhecimentos ou que precisa assim, de alguns esclarecimentos possa recorrer. Dulce, eu não sei se queres explicar, as intenções são assinaladas num campo próprio do Renode. Correto. As intenções de digitalização precisam de uma descrição mínima. Basta o título, como vos disse há pouco, que é válido também para os objetos digitais, mas é ainda mais válido para as intenções. Como é óbvio, não têm links de acesso, porque não existe ainda, e assinala-se num dos campos que se trata exatamente de uma intenção de digitalização e fica o registro feito no Renode e fica disponível para todos verem. Portanto, é só isto. Não sei se não ouviram, obrigado, se tenho que me desligar a câmara outra vez. Sim, sim. Não, ouvimos perfeitamente. Okay. Ainda aqui a Carla Azevedo a partilhar outra pergunta. Procedimentos seguem relativamente a publicações periódicas não caídas em domínio público. É um assunto sobre o qual já ouvi a Helena falar várias vezes, sobre a digitalização dos periódicos, assim, resumidamente, né, para não entrarmos em muitos detalhes, procedimentos para a digitalização de periódicos. Sim, não sei o que é que a colega se está a referir concretamente. O que nós fazemos é, se estiver, como é que determinamos se está no domínio público? Se for isso, pronto, a regra é a mesma para as outras obras, que é 70 anos depois da morte do autor, sendo que neste caso há vários autores. E portanto, o que fazemos é, assim que encontramos um que está protegido, consideramos que está tudo no domínio público, protegido pelos direitos de autor. Porquê? Porque nós não conseguimos na Biblioteca Nacional Digital disponibilizar, por exemplo, os anos até 1896 livres e os anos daí até à atualidade como protegidos. É uma impossibilidade técnica que temos, portanto, o mesmo título tem que ter um só regime. E isto por razões técnicas, mais nenhumas outras, porque eu até podia disponibilizar só aquele artigo que está livre de direitos, ou um número que está livre, ou 10 anos que estão livres e o resto continuar protegido. Em termos de o que é que nós fazemos, quando é interno, fica só acessível na rede interna da Biblioteca Nacional. O que a lei exige é que fique disponível em monoposto. Nós não temos essa possibilidade, pomos só na rede interna, o utilizador não consegue, os computadores, não inibimos o download, o enviar por mail, tentamos imitar um monoposto, porque isso hoje em dia já não.
possível, não é? Ok, obrigado, Helena. Tínhamos aqui depois um comentário da Ângela, mas eu provavelmente vou precisar de falar com a Ângela depois deste webinar para tentar perceber exatamente o que é que ela quer dizer com que seria útil potenciar as bibliotecas municipais, ensinando também através de um webinar, cerca dos requisitos necessários para a criação de serviços, de oferta, de objetos digitais nas bibliotecas públicas. Eu acho que sei o que é que a Ângela se refere, mas depois deste webinar, Ângela, eu telefone, toma-te um e-mail e tentamos montar aqui um webinar sobre essa informação. Espero ter percebido bem o que é que a Ângela quer dizer. Já percebi que a Sandra Fonseca também partilha da mesma ideia, portanto comprometo-me a tentar esclarecer exatamente qual é que seria o conteúdo deste webinar. Mais questões? Mais alguma pergunta? César, não vou enviar. Eu vou perguntar à Ângela exatamente o que é que ela se referia, mas posso falar contigo também. Não se preocupem que eu faço circular a informação. Mais alguma pergunta, alguma questão sobre... Se não houver, eu faço uma muito simples, espero eu. Helena ou Dulce, se uma biblioteca pública quiser participar no Renode e eventualmente não saiba se tem objetos digitais, se tem uns documentos digitalizados, se tiver dúvidas, como é que podem colocar essas dúvidas, quem é que contactam, como é para este e-mail que estamos a ver aqui. Se uma biblioteca tiver dúvidas ou tiver interesse em participar, que diligências é que deve Fala com a pensar Dulce. para ver se tem condições de participar? Fala com a Dulce. Envia um e-mail para o Renove que vais. No fundo é isso. É. É isso também mesmo, estamos este e-mail Ok, está aqui disponível, o e-mail. Sim. Agora ia dizer para receber as pessoas aqui, mas agora com o Covid não. Não, agora não isto, podemos. não, desculpem. Mas passando isto, sim. Agora, Ok, então é enviar um e-mail para renode@bnportugal.gov.pt e colocarem as vossas dúvidas, as vossas questões. Ok, Ana Correto. Carneiro, já podem contar com um e-mail da Ana Carneiro para colocar questões. Enquanto os colegas pensam, e não querendo prolongar muito mais aqui o nosso webinar, estamos aqui no nosso período limite, das perguntas que muitas vezes nos chegam dos nossos contactos regulares com as bibliotecas públicas, há efetivamente sempre dúvidas relacionadas com os documentos que podem ser digitalizados e podem ficar disponíveis, sempre com aquelas questões e dúvidas relativamente a direito de autor e o que é que está e não está em domínio público, e o que é que se pode ou não pode partilhar ou colocar em domínio público. Mas uma das perguntas também que nos surge é, quando se fala de projetos como estes, de objetos digitais, de repositórios, e vocês falaram um pouco disso na vossa apresentação, mas pudessem dar alguns exemplos ou detalhar um pouco mais, que tipo de objetos é que estamos a falar que é possível uma biblioteca colaborar ou participar no Renode? Quem tem uns PDFs de alguma documentação da qual é proprietária, há alguma tipologia, algumas dicas que vocês podem dar para os colegas tentarem perceber? Eu tenho conteúdos relevantes e que posso colaborar no Renode, ou porque há sempre muitas dúvidas em torno disto. É assim, se tiverem a certeza que são os titulares de direitos, por exemplo, de edições da Câmara ou coisas recentes que tenham já em formato digital, isso pode ser um recurso. Depois há o clássico, que é os fundos locais que digitalizem, não é? E que até ali ao final do século XIX é perfeitamente seguro colocar online. Eu enviei agora um endereço onde temos um resumo dos direitos de autora, pode ser útil, mas basicamente é isso, quer dizer, para não estar a gastar dinheiro a digitalizar coisas que depois são protegidas e que têm que ficar só disponíveis internamente, o melhor é ir ou pelas edições próprias, desde que se tenha essa certeza, ou pela digitalização de fundo local. Digo isto porque à partida outros não terão, ou coisas que possam ser úteis, ou também o feedback que temos tido de algumas bibliotecas municipais é que agora estão a tentar
nas novas edições, nos novos contratos, já colocar essa cláusula de que podem disponibilizar na biblioteca, por exemplo, digitalmente, ter logo essa autorização de uma forma clara, para daqui a 10 anos não ser um ponto de interrogação se podem ou não. Pronto. Claro, obrigado, Helena. Não saindo muito do âmbito deste webinar, portanto, eu vou transformar aqui a pergunta do César noutra pergunta que é para ela caber aqui, senão vamos ter que solicitar o apoio de outra área de especialização da Helena também. Se alguém tiver nos seus OPACs, nos seus catálogos das bibliotecas, já digitalizações de, normalmente aqueles recortes de imprensa que os municípios muitas vezes, dos serviços de clipping, sobre o município, sobre a história local e que estão digitalizados e já disponíveis no OPAC, ou se houver alguma transferência de suporte de antigos VHS ou de antigos registros áudio, mesmo que eles já estejam digitalizados pelos municípios, é sempre preciso acautelar a questão do direito de autor com os mesmos prazos que referiste há pouco, Helena, certo? Certo. Portanto, mesmo que eles já estejam digitalizados nos OPACs das bibliotecas, isso não garante, não é, para efeitos de integração no RENODE, que está resolvida essa questão lateral neste caso, mas central, do cumprimento dos direitos de autor e que tem autorização dos detentores para poder pôr a circular na internet. E essa não é uma responsabilidade do RENODE, é uma responsabilidade de cada parceiro. Nós não vamos lá ver se é mesmo domínio público ou não. Mas é preciso ter cuidado, sim. Ok, obrigado, Helena. Mais aqui um comentário da Ângela Pereira, de Leiria, que tem conteúdos relevantes, mas não só em formato digital. Gostaríamos era ter linhas de orientação que nos auxiliassem a desenvolver um projeto de objetos digitais cujo acesso fosse garantido a longo prazo, persistente. Julgo que um trabalho de formação e informação em primeira fase. Ok, portanto, aqui estaríamos a falar, e aí, não entrando em detalhe, Helena e Dulce, mas julgo que aqui, e complementando a sugestão anterior da Ângela, seria que eu julgo que existam já documentos com orientações de como elaborar ou como exemplos de boas práticas de projetos de digitalização de documentos e de conteúdos que acautelem naturalmente estas questões da preservação digital e da continuidade no acesso aos suportes. Sim, nós não temos, podemos dar elementos sobre isso, mas não é função do RENODE, não temos capacidade para isso, para estar a dar, não é? Mas podemos partilhar informação, sim, mas em termos de dar um apoio mais sistemático, isso não podemos fazê-lo. Claro, ok. Em todo o caso, eu posso revelar aqui que no âmbito da programação do segundo semestre dos webinars da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, se tudo correr bem, vamos ter um webinar dedicado à temática, ou provavelmente 2, das bibliotecas digitais e que eu julgo que ajuda, não é? Conversando com o colega, que vamos conseguir dar resposta a estas perguntas que às vezes são questões muito básicas no sentido de como é que eu faço, não é tanto às vezes a arquitetura de sistemas, é como é que eu faço efetivamente o processo de digitalização, que formatos, que qualidade de formatos, como armazenar, mas isso seria outro webinar, como disseste. Mais alguma questão aqui para a Helena e para a Dulce? Não. Temos que terminar aqui o nosso webinar, já temos, como habitualmente, colegas a precisar de se dedicarem a outras tarefas de trabalho e de formação. Se não há mais perguntas, eu pedi aos colegas por favor de não se esquecerem de preencher o questionário de avaliação. Ele será também enviado, como habitualmente, juntamente com a apresentação que a Helena e a Dulce partilharam aqui connosco hoje. Naturalmente, deem a vossa opinião, o feedback é essencial e na parte final do questionário também partilhem connosco ideias, sugestões, temáticas que gostassem de ver aqui nos próximos webinars da RNBP. Estamos mesmo na fase das despedidas e dos agradecimentos, portanto, já que não há aqui nenhuma pergunta perdida que eu não tenha registado, julgo que não. Ok, acho que estamos.
Helena e Dulce, não sei se querem deixar um apelo final a estes potenciais interessados em colaborar no Renove antes de terminarmos. Estamos disponíveis, não é, Dulce? Isso é uma boa dica. Perigosa, mas uma boa dica. Vou deixar no final do webinar. Sim. Ok, então nesse caso aproveitamos a disponibilidade da Biblioteca Nacional de Portugal e daqui do projeto extremamente importante do Registro Nacional de Objetos Digitais e agradecer mais uma vez a disponibilidade da Helena Patrícia e da Dulce Fontes, que eu julgo que entretanto se viu aqui confrontada com uma partida da tecnologia e terá saído. Obrigado a todos, nós temos ainda mais um webinar neste semestre, neste ciclo de webinars, será em julho, já não neste semestre, mas será ainda neste ciclo, e depois então entraremos no nosso período de férias e voltaremos em setembro. Se tiverem interesse, consultem naturalmente o calendário da próxima sessão ainda temos vagas. Obrigado pela vossa presença hoje, esperamos que tenha sido útil ficarem a conhecer melhor, com mais detalhe, o Renove, e obrigado também à Helena e à Dulce mais uma vez por esta partilha e por terem encontrado aqui um bocadinho de tempo nas vossas agendas para estarem connosco. Obrigado. Encontramos-nos por aí em breve. Sim. Aos colegas, obrigado por terem estado connosco também. Não se esqueçam de preencher o questionário de avaliação, por favor. Obrigado e até ao próximo webinar. Obrigada.